No dia 13 do mês de junho, nós chegamos no Brasil de Israel. Nós estávamos lá por 15 dias e durante esses 15 dias que nós estivemos em Israel, nós ouvimos muitas bombas na faixa de Gaza, porque a guerra na faixa de Gaza não parou desde o dia 7 de outubro de 2023. Então, essa guerra não foi uma guerra de 12 dias, como estão falando, né? Porque o Irã esteve por trás de tudo isso desde o início. Então, período final, pode-se dizer que foram 12 dias. Mas nós estivemos ali na faixa de Gaza, a 1,5 quilômetro, mais ou menos, do conflito. Escutamos muitas bombas. Quem acompanhou os nossos reels aí no Instagram, escutaram os barulhos de bomba ao fundo dos nossos vídeos, né? Enquanto estávamos em Jerusalém, por 2 vezes nós corremos para o bunker, e é muito interessante essa experiência de correr para o bunker, muito interessante. Lá em Israel, nós temos uma expectativa quando nós vamos para lá. Foi a 2ª vez que nós fomos para Israel. E a primeira vez, o que nos impactou muito foi o nosso passeio no Mar da Galileia. Porque o Mar da Galileia é o Mar da Galileia. Não teve jeito de mudar. É ali. Onde Jesus começou a andar sobre as águas, a gente não sabe, né? Então, existem os comentários e tudo, mas tudo ao redor ali foi modificado. Tudo ao redor ali foi mudado. Então, você ouve falar dos hititas, você ouve falar ali dos povos ao redor do Mar da Galileia, mas de onde realmente Jesus saiu ali, o local exato, é difícil. Mas o Mar da Galileia é o Mar da Galileia. E a gente, toda vez que vai lá, a gente se emociona quando passeia no Mar da Galileia. E dessa vez, eu quero falar uma coisa para vocês que tem muito a ver com o que eu quero falar com vocês hoje. Uma coisa que nos impressionou também é que o povo de Israel é um povo preparado para a guerra. Você está preparado para a guerra? Porque nós estamos em guerra. Você está se preparando para a guerra? Você está consciente? Você está consciente que nós estamos em guerra? As 3 instituições mais atacadas da sociedade hoje: Israel, a família e a igreja. Essas são as 3 instituições mais atacadas hoje. Haja visto aqui no Brasil, vocês estão ouvindo falar, possivelmente, das intenções dos partidos políticos em cooptar os evangélicos, em agarrar os evangélicos como um nicho de propagação política. O que é isso? Isso é uma guerra de poder. Isso é uma guerra de domínio. Fora isso, nós temos uma guerra no mundo espiritual. Nós temos uma disputa que está acontecendo pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. Então, nós temos ensinado aqui nessa congregação, através das igrejas caseiras, o que são relacionamentos de aliança. Os irmãos estão estudando em cada igreja caseira relacionamentos de aliança, porque relacionamentos de aliança é a vacina para o fim. Relacionamentos de aliança é o antídoto que vai nos proteger nos últimos dias. No fim dos últimos dias, porque nos últimos dias nós já estamos.
Quando Jesus veio, Jesus começou os últimos dias. Os últimos dias começaram há 2000 anos atrás. Jesus inaugurou os últimos dias. E nós estamos nos aproximando do fim dos últimos dias, onde terá início o dia do Senhor. Então nós estamos rumo ao fim. 10 anos, 15, 20, 30, não sei. O fato é que nós precisamos estar preparados. Quando nós chegamos em Israel, nós já sabíamos que os Houthis estavam atacando do Iêmen. Para vocês entenderem assim, a gravidade, mísseis do tamanho de um ônibus. Quando você ouve falar no jornal que existe interceptação de mísseis, não pensa que é um mísselzinho que foi interceptado, é míssil do tamanho de um ônibus. Que quando o míssil que intercepta aquele míssil que está vindo, atinge o coração do míssil, vira poeira. Mas quando ele não atinge o coração do míssil, tem muito estilhaço, tem muitos pedaços. Por isso é necessário correr para o bunker. Por isso é necessário ir para o bunker. O bunker não protege de míssil. O bunker protege de estilhaço. Então nós perguntamos para os nossos anfitriões: quando é que nós vamos saber? Porque nós chegamos aqui, a gente escuta sirene do Corpo de Bombeiros, a gente escuta sirene da Polícia Civil, a gente escuta sirene da polícia, é tanta sirene que a gente escuta, como que nós vamos saber a hora de correr para o bunker? Aí eles falaram assim para nós: vocês vão saber. Espera, vocês vão saber. E de verdade, quando o som da sirene, que é para correr para o bunker, toca, a cidade inteira ouve e não tem dúvida, porque é um som diferenciado. Então, primeiro, nós estávamos num país em guerra. Segundo, nós tínhamos o alerta de que, a qualquer momento, a sirene podia tocar. Então, nós precisamos estar em alertas agora, para que a hora que a trombeta do Senhor tocar, nós possamos saber discernir o som. O que nós estamos fazendo? Nós estamos nos preparando, estruturando casas, estruturando famílias. Por quê? Porque esse é o lugar seguro. A família, a casa, os relacionamentos de aliança. A igreja que mais cresce hoje no mundo é a igreja do Irã. O Irã, nós temos milhares de pessoas encontrando com Jesus, deixando o islamismo e começando a buscar a Deus. Onde que eles reúnem? Nas casas. Nas casas. Há 10 anos, a igreja do Irã se reúne nas casas. Nós temos notícias da igreja crescendo nas Filipinas, no Afeganistão, no Iraque. A igreja continua crescendo na China. A igreja está crescendo no Cazaquistão, no Kurdistão, no Quadraquistão, no Quirquistão, lá nos estão, toda a igreja está crescendo. Deus está trabalhando. Então hoje você está ouvindo um testemunho de que Deus está agindo na terra. Talvez você não soubesse disso. Talvez você esteja pensando que a noiva, a igreja de Jesus, está perdida e está uma bagunça. Eu
não sei qual é o teu pensamento sobre a igreja gloriosa, mas a igreja gloriosa, ela não será gloriosa para que eu e você vejamos. A igreja gloriosa será vista por Deus. Ela será gloriosa para Deus. Então, quando eu me alegro, porque eu recebo pedrada por amor a Cristo, isso é glória para Deus. Quando eu me alegro em padecer por Jesus, sem ficar murmurando, isso é glória para Deus. O que você pensa que é a igreja gloriosa? Você pensa que a igreja gloriosa vai dominar os 7 montes da sociedade? Perda de tempo. Jesus não veio com proposta de governo político. O governo político de Jesus vai ser no milênio. Não vai ser agora. Não vai ser nesse tempo. Agora Ele quer o governo do nosso coração. Ele tem o governo do seu coração? Ele tem o governo da sua casa? Ele tem o governo da sua vida? Ou você faz o que você quer? Então, nós ficamos muito impressionados nessa viagem, né? Eu vou falar que eu fiquei particularmente muito impressionado em observar em que os israelitas, os judeus, eles viviam suas vidas normalmente. Tocava a sirene, ninguém perguntava, mas para onde? Todo mundo sabia para onde. Por isso nós insistimos que a igreja deve saber o endereço da casa que você faz parte. Na hora H, você não vai ter como perguntar para ninguém. 7 de outubro foi um aviso para aquilo que vai acontecer no Armagedon. Nós temos perguntas: como é que tantas nações vão se reunir no Armagedon para pisar Jerusalém novamente, pela 22ª vez? Nós temos perguntas: o que vai acontecer? Olha, 7 de outubro. Aconteceu. Ninguém esperava. Nem Israel, com toda a sua tecnologia, conseguiu captar o que estava acontecendo. E eles levaram de 5 a 7 minutos para reagir. Foi suficiente para morrer milhares de pessoas. Mais de 1.200 pessoas foram assassinadas. Israel tem uma política que eles chegam num conflito em 1 minuto. E eles não conseguiram chegar em 1 minuto. Eu estava na faixa de Gaza, na beira do mar do Mediterrâneo, no kibbutz de Kizim, e nós perguntamos para eles: o que foi? Como é que foi? E o soldado, quem assistiu no meu Instagram, no meus Reels, está lá um dos soldados do kibbutz falando sobre a experiência. E ele diz que, naquele dia, eles conseguiram resistir ao ataque pelo mar do Mediterrâneo, porque o exército só levou 4 minutos para chegar lá. Então, assim, nós não fazemos ideia do que é estar num país em guerra. Nós não fazemos ideia do que é estar convivendo num ambiente de guerra. Nós não fazemos ideia. Nós estamos muito longe de tudo isso. Porém, nós precisamos saber que existe uma guerra. Existe uma guerra acontecendo agora. Então, quando Jesus disse em Mateus 24 que nos últimos dias haveriam guerras e rumores de guerra,
O que nós precisamos prestar atenção, que a guerra nunca esteve ausente da história do povo de Israel. A Bíblia foi escrita em meio à guerra. Todos os capítulos, todos os livros da Bíblia foram escritos em meio à guerra. O único que não viveu clima de guerra no seu governo foi Salomão, tendo crescido vendo as conquistas do seu pai, tendo crescido vendo o seu pai vencendo e derrotando inimigos com a mão forte do Senhor. Mas toda a Bíblia foi escrita em tempo de guerra. Profetas no exílio, profetas vivendo no exílio da Babilônia, Daniel, Ezequiel. Nós temos profetas que iam e vinham, Miqueias, Joel, dentro desse conflito de guerra. Os apóstolos, Novo Testamento, Israel estava debaixo do domínio romano. Quando Pedro escreve suas cartas, ele estava fugindo de uma cidade para outra. João estava onde? Quando escreveu o Apocalipse? Na ilha de Patmos, exilado. Então, irmãos, entenda. Você precisa acordar. Você precisa acordar. Nós estamos vivendo uma guerra. Seu coração está sendo disputado. Jesus já pagou o preço. Jesus já perdoou os nossos pecados. Jesus já abriu para nós um novo e vivo caminho. O que você está fazendo? Você está andando por esse novo e vivo caminho? Ou você está distraído? O que você está pensando sobre a forma que você está levando a sua vida? Uma vida sem disciplina é um barco à deriva no mar. Você acorda a hora que você quer, você faz o que você quer, você não responde sua vida para ninguém, você é presa fácil de Satanás. O corpo de Cristo tem uma cabeça. Se o corpo de Cristo tem uma cabeça, tem um governo. Então o corpo precisa responder à cabeça. E precisamos compreender que o dedo obedece os comandos da mão, que está ligado ao braço, que está ligado ao antebraço, que está ligado ao ombro, que está ligado ao pescoço, que está ligado à cabeça. Onde você está ligado? Com quem você está ligado? Você está ligado com quem? Então nós precisamos compreender o tempo que nós estamos vivendo. Se você voltar aqui mês que vem, ou no outro mês, quando eu estiver aqui novamente, você vai me ouvir falar sobre os últimos dias. Porque eu não entendo que eu posso falar do Evangelho sem falar dos últimos dias. Eu não entendo que eu consigo falar de outro assunto que não envolva preparar a igreja para encontrar com Jesus. Nós precisamos nos preparar. Então, eu não quero gastar meu tempo conhecendo o inimigo. Eu quero gastar meu tempo conhecendo a Deus, o autor e consumador da nossa fé. Então, Êxodo, capítulo 19, versículo 5, eu queria chamar você a meditar comigo nessa passagem. Eles saíram do Egito
saíram rumo, o povo de Israel sai do Egito, rumo à terra de Canaã. Eles fazem uma parada, Moisés sobe do monte e Deus fala com Moisés. E Deus fala exatamente o que ele queria do povo, o que ele pensava do povo, o que ele estava esperando que o povo de Israel se tornasse. O povo de Israel estava vindo de uma mentalidade de 430 anos de escravidão, obedecendo ordens, chicote nas costas, morte das crianças, perseguição cerrada, depois que José morre. Então, vamos falar assim, que durante 30 anos eles estavam de boa, no melhor da terra. Depois, 400 anos, chicote, opressão. Aí agora sai da terra, atravessa o Mar Vermelho, milagres acontecendo, e faz uma parada e Deus fala: agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Em nenhum momento Deus fala que levantaria Arão e sua família como sacerdotes. Deus está falando: se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, eu vou fazer de vocês propriedade minha, exclusiva, um reino de sacerdotes. Deus não queria uma família especial para governar o povo. Deus queria um povo todo para se relacionar com Ele. Deus queria que aqueles milhões de pessoas fossem sacerdotes. Então Deus falou: portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz. Então, o que um sacerdote precisa para ser sacerdote? Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Um dos nossos pastores, há umas semanas atrás, em um dos nossos cultos conjuntos com toda a igreja em Jundiaí, ele fez um breve comentário antes da palavra ser ministrada. Ele falou sobre o GPS. O GPS, ele funciona aí talvez com 100 tipos de satélites à sua disposição. Mas com 3 satélites, ele cumpre o seu papel. Mas ele tem em torno de 100 satélites para que o GPS cumpra aquilo que ele foi feito para fazer. Mas com 3, ele faz o serviço. Com 3, o satélite funciona. E ele está falando que nós, como corpo de Cristo, nós temos a palavra, o Espírito e a igreja. Você está apegado à palavra? Você está apegado ao Espírito? Você está apegado à igreja? Deus deixou 3 satélites importantes para a nossa orientação. Nós precisamos de irmãos. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos do Espírito. O que nós fizemos quando chegamos aqui? Procuramos dar lugar ao Espírito. Nós adoramos ao Senhor.
nós nos disponibilizamos ao Senhor, nós abrimos o nosso espírito para adorar o Senhor. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos ouvindo a palavra. Mas entre uma reunião e outra reunião, nós precisamos da igreja, nós precisamos dos irmãos, nós precisamos estar ligados, nós precisamos estar envolvidos, porque nós precisamos ouvir atentamente a voz do Senhor. Então, primeiro, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança. Segundo, sereis minha propriedade exclusiva, para mim, reino de sacerdote e nação santa. Então, terceiro, Deus propôs separar Israel de todas as nações. Quem nós somos? Nós somos um povo separado. Nós somos santos do Senhor. O que é ser santo? Santo é ser separado. Nós fomos separados. Nós somos arrancados. Nós somos tirados do mundo. Para quê? Para vivermos a cultura do reino de Deus. Por quê? Porque o Senhor nos chama para fazermos como o povo de Israel. Eles saíram do Egito, nós fomos tirados do mundo. Eles se tornaram propriedade de Deus. Então, quando nós somos transportados do império das trevas para o reino dos filhos do seu amor, nós também nos tornamos propriedade de Deus. Então, ouvir, presta atenção nos verbos: ouvir, guardar, separar. São verbos que vão se repetir por toda a Bíblia. Nós vamos ser exortados a ouvir, nós vamos ser exortados a guardar, e nós vamos ser exortados a viver uma vida separada para Deus. Então, outras duas palavrinhas importantes: reino e sacerdócio. Você vai ouvir sobre o reino em todas as Escrituras. O assunto principal de Jesus, reino. Depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias falando sobre o reino. Agora, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro escreve aos irmãos da diáspora. Pedro escreve à igreja que estava sendo dispersa por toda a Ásia, por toda a Europa. A igreja estava sendo perseguida. E Pedro escreve a essa igreja. Pedro escreve aos irmãos. E ele fala assim: olha, lembra? Presta atenção, vocês foram comprados, vocês foram separados. Lembra do Evangelho? Ele está escrevendo. Aí aqui, ele fala: mas vós sois, 1 Pedro 2,9, mas vós sois geração eleita. Irmãos, nós somos a geração eleita. Nós somos eleitos em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Quando Deus chama Abraão, Deus promete salvar as nações. Deus promete abençoar todas as famílias da terra. Então, Israel é o povo escolhido de Deus. Sabe por que Deus escolheu Israel? Sabe por que Deus escolheu Israel? Porque Ele quis. Simples assim. Você não gostou? Briga com ele. Dá uma de Jó. Você quer que ele apareça para você, igual ele apareceu para Jó? Jó ficou desse tamaninho. Deus escolheu Israel porque Ele quis. Sabe por que Ele te escolheu? Porque Ele quis. Dá para entender isso? Ele quis.
Ele nos escolheu para revelar o seu amor, a sua graça, quem Ele é. Não é porque havia em nós alguma coisa especial, não é porque nós temos alguma coisa legal, é porque Ele quis. Sabe por que você se converteu e a sua família ainda não? Porque você é o pior. Deus só faz coisa boa. Deus está guardando sua família de coisa pior. Então Ele trouxe você para restaurar você, para pregar o Evangelho à sua família. Amém? Vocês não estão muito convencidos não, mas ok. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Eu pensei que vocês fossem ficar mais animados. Dei bastante ênfase aqui, mas parece que vocês estão acho que vocês estão mais assustados do que animados, né? Então, o sacerdote, ele precisa ter duas preocupações: a presença e a proclamação. Sabe por quê? Que nós temos um papel diferente de Israel, porque Israel hoje não pode mais enviar missionários. Se hoje tivesse 12 apóstolos em Jerusalém, eles não poderiam sair pelo mundo pregando o Evangelho. Nós podemos. Nós podemos. Eles não são aceitos. Nós somos. Brasileiro entra em qualquer lugar. Nós recebemos há um ano atrás o presidente do jornalzinho Maós, em Jundiaí, no Conselho de Pastores, e o Kolbe estava falando, mostrando a diferença entre o fruto do enxerto e o fruto natural de uma árvore. E o fruto do enxerto é maior do que o fruto de uma árvore. Nós fomos enxertados para dar frutos, frutos que permaneçam. Nós daremos mais frutos que os apóstolos deram. Vocês parecem não tão animados, né, com isso, né? Mas nós fomos chamados para dar frutos. Nós somos chamados para proclamar o reino de Deus. Irmãos, nós vamos orar pela conversão dos judeus, mas eles não poderão cumprir a grande comissão como nós. Nós podemos entrar nos curdos, nós podemos entrar nos países árabes, nós podemos entrar nos países asiáticos, nós podemos entrar como brasileiro e pregar o Evangelho. Eles não têm como fazer isso, porque eles estão em guerra, eles estão odiados das nações, porque eles proclamam que só existe um Deus. E ainda tem mais, hein? O Deus que eles proclamam é judeu, é Jesus. Então, eles são odiados. Então, enquanto nós podemos, nós devemos pregar o Evangelho. Enquanto nós podemos, nós devemos proclamar o ano aceitável do Senhor. Agora, como sacerdotes, nós precisamos nos ocupar em ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos nos ocupar com a presença. Quando a presença está em nós? O tempo todo.
o tempo todo. Agora, nós vamos nos satisfazer com esse Deus presente de forma geral, ou nós queremos a manifestação desse Deus? Nós queremos a manifestação desse Deus? Então, se nós queremos a manifestação desse Deus, nós precisamos ser esse povo que se ocupa com a presença. Na escola, no trabalho, aonde você for, você precisa estar ocupado com a presença. Você não precisa ser tempo integral em nenhum ministério para poder se ocupar com a presença. Porque Deus chamou um povo para se ocupar com a presença dEle. É um povo. É um povo. O plano de Deus nunca foi uma família sacerdotal. O plano de Deus nunca foi separar a família de Levi. Nunca foi isso. Deus quis um povo. Deus queria um povo. Deus continua querendo um povo. Então o apóstolo Paulo falou: toda família no céu e na terra, do qual recebe o nome. Nós somos a família da terra. Nós temos um chamado. As pessoas estavam ao redor de Jesus, Mateus capítulo 6. As pessoas estavam ali, atrás de Jesus, estavam ali querendo ouvir as novidades desse rabino messiânico, desse rabino que se dizia Messias. Como que vai ser agora? Aí Jesus falou, versículo 25: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Você vai deixar de trabalhar? Não. Você vai deixar de estudar? Não. Você vai deixar de guardar dinheiro? Não. Você vai deixar de investir o que você ganha? Não. Mas acima de tudo isso, o seu coração precisa estar no Senhor. Em cima do que você ganha, acima do que você ganha, ou acima do que você não ganha, o seu coração precisa estar no Senhor. Você precisa lembrar todos os dias que Ele tem cuidado de você. É Ele que tem olhado por você. É Ele que tem tido misericórdia de você. Deus avisou ao povo de Israel todas as vezes: lembrem-se, sou eu que venço as suas guerras. Não esqueçam, sou eu que venço as suas guerras. Vocês vão sair para lutar, mas eu vou vencer. Presta atenção, sou eu que derroto os seus inimigos. Você tem o que você tem, porque você conquistou ou porque Deus te deu? Eu não estou falando de não sair à luta. Precisa sair à luta.
para Deus poder vencer por você. Então, meus amados, quando nós falamos sobre sacerdócio, nós não estamos falando de reunião, nós estamos falando de vida diária. Aqui é legal, aqui é joia, mas a questão do sacerdócio é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os outros dias, quando nós nos relacionamos com o mundo, quando nós estamos lá no trabalho, quando nós estamos servindo dentro da empresa. O nosso sacerdócio não pode ser negociado. O nosso sacerdócio não pode ser deixado de lado. O nosso sacerdócio não pode ser negligenciado. Nós precisamos lembrar a quem nós pertencemos. Por quê? Porque nós estamos em guerra. Existe uma guerra. Existe uma luta. Nós não podemos baixar a guarda. Jesus abriu mão da sua glória. Jesus abriu mão de ser só divino. Jesus abriu mão de ser filho único. Jesus abriu mão da sua herança de ser só para Ele. Jesus abriu mão da gloriosa presença do Pai e desceu, se fez carne, mas Jesus não abriu mão da sua santidade. Jesus não se esvaziou da sua santidade. A primeira coisa que o diabo tenta roubar de você e de mim é a nossa santidade. É o nosso temor ao Senhor. Escuta uma coisa. O diabo não é páreo para uma pessoa que ouve a Deus. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo não é ficar fazendo assim, não é melhor? Isso não é isso que é resistir ao diabo. Resistir ao diabo é você abrir mão de muitas coisas ao seu redor que roubam a sua atenção para o Senhor. Resistir ao diabo é você abrir mão de certas coisas que você tem como prazer e dedicar ao Senhor. Uma pessoa que ouve a Deus, põe o diabo para correr. Eu não preciso ficar criando caso com pessoas. Eu preciso me dedicar e ouvir a voz de Deus. Quando eu ouço a voz de Deus, o diabo foge, porque ele sabe assim: agora vem bomba, agora vem bomba, agora vem bomba. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos aprender a gastar tempo com Jesus. Nós precisamos aprender a contemplar Jesus. Jesus chama os seus discípulos a multidão que estava ao seu redor para contemplar a Deus. Olha, o povo estava aflito com muitas coisas. Jesus falou assim: olha os pássaros, olha as aves. Ano passado eu estava na sala de oração em Jundiaí, num clima frio, muito frio, e eu vi uma pomba. Eu posso mandar essa foto depois vocês compartilharem. E eu olhei aquela pomba num galho, e ela estava buscando um lugar naquele galho onde a chuva que estava caindo não pegasse nela. E eu fiquei pensando como Deus estava cuidando daquela rolinha, naquele galho, em meio àquela chuva, ela estava protegida. Mês passado, talvez, não sei, eu posso mandar essa foto também. Eu estava de novo na sala de oração,
e o sol começava a nascer, o sol começava a brilhar. Eu olhei assim, do outro lado da rua, numa chácara, não sei como que chama aquilo, e eu percebia que o sol estava entrando por trás daquela árvore, e parecia que a árvore estava pegando fogo. E eu fiquei assim, uau, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, que visão, que coisa tremenda, ver aquele fenômeno acontecendo. Era lindo ver a interação do sol com as árvores. Irmãos, nós precisamos aprender a contemplar as obras do Senhor. Nós precisamos compreender que a criação é obra do Senhor. Será que você consegue admirar uma rosa? Será que você consegue admirar uma folhagem? Será que você consegue admirar uma paisagem, o pôr do sol? Deus está nessas coisas. Contemplar a Deus. Às vezes nós estamos tão insensíveis que não conseguimos achar beleza em uma mangueira florida. Você já pensou que uma mangueira florida dá mais flor do que fruto? Quantas flores, de repente, ela está cheia de fruto, mas muitas flores caíram no chão. Por que a mangueira floriu daquele jeito? Por que o limoeiro fica florido, tão florido, daquele jeito tão lindo? Por que as árvores frutíferas ficam tão floridas? Para adorar a Deus. Elas adoram a Deus. Elas exaltam o Criador com a beleza, com as suas flores. Depois elas dão frutos. Um fruto em menor quantidade do que a quantidade de flores. Você está entendendo o que eu estou falando? Irmãos, nós precisamos aprender a contemplar o Senhor. Jesus falou no meio daquela agitação, olha o lírio do campo, nem Salomão com toda a sua riqueza, todo o dinheiro que você conseguir ganhar, não vai conseguir comprar a beleza da obra do Senhor. Ele tem muito mais, muito mais. Então, quarto ponto, aquietar. Quarto ponto, contemplar. Quinto ponto, aquietar. Salmo 46, versículo 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Salmo 62, versículo 5. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosamente, porque dele vem a minha esperança. Dele vem a minha esperança. Talvez o rei de maiores conquistas, maiores vitórias em guerras, foi esse rei que escreveu. Esse rei, Davi. A minha esperança vem do Senhor. A minha esperança vem do Senhor. Ontem eu estava no Ministério ao Senhor em Jundiaí, e nós estávamos adorando num momento de adoração ali, antes de começarmos a perceber o que o Senhor estava falando. Gente, eu não vi um quadro de uma planta, eu não vi um quadro de um passarinho, mas eu comecei a perceber Jesus naquele ambiente. E eu escrevi uma poesia. Eu escrevi como título, Jesus, alta beleza, brilho da luz, expressão do divino, tu és Jesus. Cristo amado, Deus exaltado, antes de tudo, tu és Jesus. Expressão da beleza, nome exaltado, pedra de esquina, Cristo de Deus.
beleza revelada, fonte inesgotável, caminho aberto, o mais exaltado é adorado, Santo Jesus. Sabe, eu comecei a adorar Jesus, eu comecei a perceber que Jesus estava ali. Eu queria te exortar, eu queria te animar a perceber quando Jesus chega. Existe uma beleza. Você sabe qual foi a última, eu vou usar aqui deixa eu pensar assim, eu vou usar uma expressão meio, talvez, chula, né? Qual foi a última sinuca de bico que os cientistas foram colocados ultimamente? Eles não conseguiram explicar a beleza. Eles não conseguiram explicar a beleza. De onde vem a beleza? Como se forma a beleza? Como que o caos poderia construir a beleza? Como que o caos poderia formar alguma coisa tão bela como existe? A beleza. A beleza é Jesus. A beleza é sua presença. A beleza é a graça de Deus. A beleza expressa quem Deus é. A natureza expressa quem Deus é. Irmãos, sacerdotes do Deus Altíssimo, perceba a Cristo ao seu redor. Vamos perceber o Senhor ao nosso redor. Vamos perceber a obra do Senhor ao nosso redor. Às vezes nós pensamos muito em sacerdócio com música. Às vezes nós pensamos muito em sacerdócio como reunião. Não! O sacerdócio é algo que nós somos chamados para viver diariamente. O soldado, o bom soldado, olha para o Senhor. Possivelmente, nós não teremos que pegar em armas. Possivelmente, nós não teremos que nos colocar em situação de trincheiras, que o Brasil é um país pacífico. O Brasil não tem munição para 2 horas de guerra. Graças a Deus por isso. O Senhor nos colocou aqui. O Senhor nos colocou num país que é pacífico. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus. Mas não vamos ser bobinhos. Vamos ficar em alertas. Vamos ficar em prontidão. Vamos ficar preparados. Vamos adorar o Cordeiro. Oh, meu irmão, tem uma música antiga, que talvez a Líbia aqui vai conhecer. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso. O Ricardo lembrou. Sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar. Sorri, mesmo quando não dá, tropeça aqui. Ou cai a cola. Mas depressa levanta e começa a louvar. É isso, irmãos. Levanta e começa a louvar. Levanta e começa a adorar. Levanta e começa a contemplar aquele que criou todas as coisas. Levanta e começa a contemplar aquele que te deu a família que você tem, os filhos que você tem. Começa a contemplar o Senhor pelo trabalho, pelo emprego que você tem. Levanta, igreja. Vamos adorar o Senhor. Irmão, pode levantar mesmo. Vamos adorar o Senhor, vamos bendizer, vamos exaltar, vamos reconhecer a soberania, vamos reconhecer a glória do Senhor. Que o Senhor receba a glória da nossa boca, que o Senhor receba a glória do nosso louvor, que o Senhor receba a glória do nosso viver. Aleluia, aleluia. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor, adore o Senhor. Vamos bendizer o nome do Senhor. Vamos engrandecer o Senhor. Engrandeça. Engrandeça o nome do Senhor. Agradeça ao Senhor. Você já agradeceu a Deus hoje pela sua casa?
Você já agradeceu hoje a Deus pelos seus pais? Começa a agradecer a Deus pelos seus pais. Não importa se eles ainda não se converteram, não importa se eles ainda não encontraram Jesus, mas agradeça a Deus pelos seus pais, pela sua casa, pela sua mãe, pelos seus tios, pelos seus avós, pela igreja. Agradeça a Deus pela igreja. Agradeça a Deus pelos irmãos, agradeça a Deus, seja grato ao Senhor. Aleluia.